Esse momento é um momento para a gente orar, preparar o nosso coração para o culto. Eu queria desafiar você a orar, ficar orando. Não é um momento para a gente ver a pessoa cantando, assim como... É um momento para orar, tá certo? Você concentrar, preparar seu coração para o culto. E aí a gente canta para você fazer uma oração ou ficar meditando, tá bom? Então, aproveite aí o momento e prepare seu coração, adore, diga para Deus o que é que você veio fazer. E pode ouvir também aí a canção, tá bom? Cristo, tu és
Cristo tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Ó Deus Pai, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor da Glória, estamos aqui, Senhor Deus, para agradecer a Ti, Pai, pelos feitos, pelas maravilhas operadas em nossas vidas, pelos milagres, Senhor Deus. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelas as dificuldades, tribulações que passamos, porque tudo vem de Ti, Senhor Deus, tudo vem do Senhor. Ó Deus, entrego essa igreja em Tuas mãos, esse momento aqui, Senhor Deus. A dirigência, os louvores, o pregador de hoje à noite, toda a programação é entregue em Tuas mãos, Pai. Esteja nos abençoando, Deus. Ó Pai, agradeço pelas famílias, pelos nossos irmãos, por cada um, Pai. Esteja nos abençoando, nos fortalecendo em Tua palavra. Receba como um aroma suave, Senhor Deus, essa adoração de hoje à noite. Agradeço por tudo, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma reflexão aqui que eu vi esses dias e quero compartilhar com os irmãos. E os irmãos escutem com atenção. Imagine se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. E imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo em nossas mãos, até se ir junto com tudo que você tem apreço nesse mundo. Porém, o reino de Cristo, o qual nos espera, é como o restante da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável água do mar. Amém? Porque Cristo é tudo. Aí você diz, tudo? Tudo o quê? Vamos ter a resposta em Colossenses 1. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 1. A partir do verso 13. O pastor Velco pregou esse texto há mais de um ano. Foi no dia 1º/8/2021. Pregação fortíssima. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Essa igreja de Colossos era uma igreja abençoada, mas com o devido tempo, começou a ter certas heresias. Por exemplo, rituais cerimoniosos do Antigo Testamento. Era necessário ter a circuncisão para a salvação, culto a anjos, e o pior de todos era que Cristo era inferior a Deus. Mas Paulo, quando escreveu essa carta, Cristo é plenamente Deus em todos os sentidos. Cristo é a representação e manifestação de Deus. Cristo é mais do que tudo, porque tudo é finito. E o nosso Deus é eterno. Cristo é infinito quanto ao espaço e eterno quanto ao tempo, porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus é o grande eu sou. Amém? Convido o grupo de louvor, vamos ter uma sequência de louvores agora. E você pode louvar aí com força mesmo, com alegria, se concentrando nas letras dos louvores, e consagre esse dia ao Senhor. Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar agora o nosso momento de louvor ao Senhor. Todo mundo sabe aqui que é um momento que eu amo, que eu me derramo. E nosso desejo é que você também se derrame na presença do Senhor nesse momento, que você cante com sinceridade. Nós vamos iniciar com o louvor Deus, eu te exaltarei. E eu já cantei essa música várias vezes, mas hoje, meditando sobre ela, me chamou a atenção a parte que diz assim: eu sou grato a ti, Senhor, porque o Senhor me deu uma nova vida. Cada um sabe aqui o que viveu, os pecados que cometeu, e sabe ou deduz como seria sua vida hoje se Cristo não tivesse lhe resgatado. Então, refletindo agora como seria sua vida, cante ao Senhor com gratidão pelo que Ele fez, porque Ele lhe salvou e porque Ele lhe deu uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor. É isso. Oi. Jesus veio a nós pra nos guiar, foi da cruz até a morte pra nos salvar, foi da cruz até a morte e da morte para o céu e pra sempre vencerá. Nova vida.
Jesus veio a nós pra nos guiar. Foi da cruz até a morte pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e pra sempre rei será. E pra sempre rei será.
Gostaria de chamar 2 diáconos, teremos nesse momento recolhimento das ofertas. Vamos orar. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor por tua bondade, pelo teu amor, pelo sustento que o Senhor tem derramado. Nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor porque até hoje nada tem faltado para a obra do teu reino, não só aqui, mas em todo o mundo. Vencendo vem Jesus e o teu reino tem sido implantado, Senhor, e nós louvamos o teu nome. Agradecemos por essa igreja e pelas vidas que têm sustentado a tua obra aqui. E por aqueles que não podem, nós também agradecemos, porque eles têm orado e sustentado a tua obra de uma outra maneira, e nós louvamos o teu nome por isso. E nós oramos ao Senhor pelo nome de Jesus. Amém. Nesse último louvor queremos cantar, as mães podem levar os filhos até 4 anos para a salinha.
Oh, que mistério incrível, oh, que mistério incrível, que tua graça veio a mim. Graça e paz, oh, como pode ser, canções de gratidão, para sempre cantarei. Deus me amou e me santificou, satisfeito estou em Jesus, meu Senhor. Oh, que mistério incrível, oh, que mistério incrível, que tua graça veio a mim. Maravilhoso amor por mim, maravilhoso amor por mim, que tua graça veio a mim. Oh, maravilhoso amor por mim, maravilhoso amor por mim, que tua graça veio a mim. Oh, maravilhoso amor por mim, maravilhoso amor por mim, que tua graça veio a mim. Oh, maravilhoso amor por mim, maravilhoso amor por mim, que tua graça veio a mim. Tua graça veio a mim. Tua graça veio a mim, tua graça veio a Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor. Convido o pastor Vel, que vai nos apresentar o preletor de hoje à noite. Obrigado, Romão. Muito bem, vamos aí ter agora a nossa segunda pregação dos nomes que foram dados para a substituição do pastor Moser. Hoje nós temos aqui conosco o pastor Natan Baracho, filho do pastor Gilmar. Ele veio lá do Rio Grande do Norte, fez seminário. Você trabalhou quantos anos aqui, pastor? 2 anos. Ele trabalhou 2 anos aqui conosco e casou com Larissa, né, filha do irmão Bezerra e da irmã Francismária. Estava lá no Rio Grande do Norte e aí veio para cá e vai trazer a pregação hoje para nós, então. Gostaria de convidar o pastor e vou fazer uma oração. Não vai usar aqui, não. Vamos orar, então. Senhor, mais uma vez eu suplico ao Senhor que esteja nos direcionando na escolha do nome do homem que o Senhor quer trazer para cá, para colaborar, contribuir. Teu ministério nós não sabemos e o Senhor sabe tudo. Eu quero entregar, pastor Natan, nas tuas mãos, também pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra e o Senhor o use como teu instrumento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, depois de 2 anos, né? Visitando a igreja, né? Para quem não me conhece, sou Natan, né? Natan Baracho. Meu pai é pastor, foi aluno aqui do seminário em 87, certo? E aí eu segui os passos dele, vindo para cá para o seminário estudar também, né? Meu pai é pastor há mais de 35 anos, né? E agora está na Bahia, ore por ele, né? Pastor Gilmar, né? Pomuceno. E casei com Larissa e Deus nos abençoou. Eu vim aqui pregar numa quinta-feira e nós não sabíamos que ela estava grávida, né? E agora ela está grávida e fica orando para que a chegada do bebê aí, né? Convido a todos a abrir para o livro de Colossenses. Ainda vocês estão aprendendo, né, sobre esse livro. Convido a todos a abrir o capítulo 4, ok? E a passagem que irá ser trazida a mensagem é a 15 a 16, mas iremos ler a 13, do 13 ao 16. Todos abriram? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai o irmão de Laodiceia, Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lido a igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, ledes-a igualmente perante vós. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradeço, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, principalmente aqui pregando o Evangelho, Senhor, falando das tuas boas novas. E também, Senhor, nos ajuda que venha a ser iluminado esta noite para transmitir corretamente a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Podem sentar. Fiquei com esses 2 textos para falar sobre os irmãos, mas eu quero primeiramente fazer um resumo, certo? Em Colossenses, então eu vou trazer um resumo. E também para entendermos como era a igreja de Laodiceia, ok? Como era a igreja de Laodiceia. Então vamos entender um pouquinho aí, na forma, certo? A gente vai precisar estudar um pouquinho a geografia, vou mostrar um pouco da geografia, da política, da religião e os problemas que ela se encontrava, ok? Então vamos aí para o primeiro slide. Aí está a viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo, ok? E você pode ver ali, ó, Éfeso, certo? Então entre Antioquia, né? Aqui, ó, de Antioquia até Éfeso, é um vale chamado Vale do Lico. Pode passar o próximo slide, certo? Que passa um rio, certo? E aqui em cima, tanto em cima como embaixo, eram feitos por montanhas vulcânicas, certo? Onde tinha vulcões, ok? Então a cidade era extremamente fértil, por causa das suas erupções, da sua fertilidade lá, ok? Pode passar. Então, é interessante que para Colossenses e Laodiceia era uma distância de 60 quilômetros, e para Irápolis também era uma distância de Laodiceia para Irápolis, era 60 quilômetros. Agora, para Efésios,
eram 130 quilômetros, né? De Colossos a Éfeso. Tem como diminuir só dar um zoom, porque não está aparecendo ali Éfeso. Então, aí. Então, você vê aí, essa região, certo? É uma região chamada Vale do Lico, onde passa o rio Lico, onde Paulo viajava, certo? Onde Paulo viajava. Uma curiosidade é que Paulo, né, até a sua escrita a Colossos, nunca foi em Colossos, ok? Então, como surgiu, onde surgiu Colossos? Ainda não se sabe como surgiu Colossos. É citado Colossos quando o primeiro texto citado Colossos é quando Xerxes, rei da Pérsia, em 885 a 465, é mencionado, né, ali no livro de Esther. E depois, pelo um pesquisador, né, geologista também, Xenofonte, né, também ele menciona que a cidade de Colossos era uma cidade grandiosa, não apenas por seu relativo tamanho e população, mas também pela sua importância estratégica, né? E aí, Xenofonte é da idade de Artaxerxes II, ok? Então aí, na época aí de Esther, de Neemias, na época de Esdras, já existiam essa cidade, mas não se sabe quem é ou quem foi o fundador dela, ok? Ela foi invadida pelo Império Romano, né? E houve várias guerras, e o Império Romano tomou toda aquela região. Hoje, a Colossos, Filadélfia, faz parte da Turquia, certo? Hoje só ruínas lá, mas é o lugar aonde hoje é o país da Turquia, ok? Laodiceia é uma cidade que fica próxima à cidade de Colossos, como já vimos, no vale conhecido no Vale Lico, aonde passa o rio Lico, e o rio Mendes e o rio Meandro. Tanto em Colossos como Laodiceia se situam em uma região vulcânica, onde a terra era fértil. Os rios usados para atingir os tecidos, ou seja, os rios ali eram usados para atingir os tecidos, é interessante. Então, ali havia uma grande aglomeração de pessoas, principalmente venda de tecido. Porque quando as pessoas iam com a camisa semelhante ao pastor branquinha, iam nadar naquele rio, né, o rio lá onde os irmãos foram, né, na quinta-feira, mas é um rio barrento. Então as pessoas nadavam naquele rio, quando saíam, as suas roupas já estavam tingidas. Então, ali, justamente pelo minério que existia ali naquela água, naquela região. A importância de Colossos diminuiu no período romano, né, em grande medida, se comparado a Laodiceia e Herápolis. A gente vai explicar por que uma grande cidade conhecida, certo? Uma grande cidade populosa se extinguiu para uma cidade pequena. Em virtude dos falsos relatos, não é de surpreender que Colosso, no decorrer do tempo, não pôde manter à frente como uma cidade jovem como as demais. Uma cidade grandiosa como Laodiceia ou Herápolis. O motivo foi um terremoto que aconteceu em 60 depois de Cristo, certo? E aí ela não conseguiu se reerguer. Laodiceia, por sua vez, foi também atingido, mas ela conseguiu se erguer sem a ajuda de nenhum governo, sem ajuda externa. A própria cidade se ergueu.
E Herápolis se ergueu com a dificuldade, certo? Mas também conseguiu se erguer. Então houve um grande terremoto nos anos 60 depois de Cristo. E a cidade, né, de acordo com o Estrabo, né, é um pesquisador, e esse pesquisador é 2 gerações antes de Paulo, ou seja, ele viveu 2 gerações antes de Paulo, e eles já mencionavam que a Colossenses era uma cidade pequena, comparado com as Laodiceia e Herápolis. Certo? E aí, as pessoas tinham que ir, se elas queriam se divertir ou fazer comércio, ela tem que ir ou para Laodiceia ou para Herápolis. Certo? A cidade ela não tinha como se manter ali. Então eles ficavam migrando para essas regiões. Semelhante, vamos imaginar aqui, né? Daqui para Barbalha, daqui para Crato, né? De Juazeiro do Norte para Crato e tal. Então era um triângulo ali, e esse triângulo ali era um triângulo comercial. Diferente de Éfeso, Éfeso é considerado como a capital da Ásia Menor. O que quer dizer isso? Ali todo o negócio, existiam 3 cidades grandes, né? Na época aí de Paulo. Roma, Alexandria, e uma delas é Éfeso, aonde veio a carta aí aos Efésios, né? E onde era a base, né? Vamos dizer, o quartel-general de Paulo, né? Paulo ficou ali por 2 ou mais ou menos 3 anos ali naquela cidade. E o interessante é que em nenhum momento Paulo, até então, quando escreve a carta de Colossos, ele foi a Colossos. Ele não conhecia Colossos. Colossos era uma cidade cosmopolita, onde diversos elementos culturais e religiosos se encontravam e se misturavam. A cidade ali, Filadélfia, Herápolis, era uma cidade onde tinham turistas, onde as pessoas iam lá para fazer negócio, porque a cidade mais próxima, grande assim, era Éfeso, muito distante. Então, as outras cidades, esse triângulo aqui, era um triângulo comercial. E aí vinham várias pessoas, várias etnias, várias pessoas de outros lugares, que têm outras religiões, iam morar naquela cidade, principalmente também judeus. Iam morar naquela cidade, ou iam fazer comércio daquela cidade. O evangelho ali em Colosso não foi introduzido por Paulo, mas sim pelo um dos seguidores dele, né? Provavelmente. E a gente vai saber daqui a pouco. Segundo Atos 10:10, Paulo exerceu o ministério de pregação na cidade e capital da Ásia, ou seja, Éfeso. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Esta descrição deve significar que Paulo, enquanto tinha uma base em Éfeso, durante o período de 2 ou 3 anos, ensinava aos seus discípulos, né, a mensagem, e transmitia também para as outras cidades. Epáfras era um dos seus discípulos e estava também preso junto com Paulo, interessante, e ele foi um dos missionários, vamos dizer assim, que pregou o evangelho ali a Colossos, a Filadélfia e Herápolis. Provavelmente os cristãos que estavam ali, convertidos, eram frutos do ministério dele. Ele era o pastor dali, ele era o pastor daquela região, ele pregava. E aí ele foi se encontrar com Paulo, aí podemos dizer que ele foi preso, né? O texto ainda não mostra, mas provavelmente sim, por preso, e estava junto com Paulo, né? Ali preso.
E aí, não é nada menos que as pessoas ou os membros daquela igreja ficaram preocupados. E Epáfras, cadê ele? Ele não está vindo. E aí foi preciso que Paulo escrevesse uma carta aos Colossos, falando do seu ministério, falando dos problemas que Epáfras mencionou a Paulo, e também tranquilizando as pessoas ali que Epáfras estavam bem, né? Vamos abrir para Filemão 23, versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Filemão também era um dos membros ali de Colossos. Ele era uma das pessoas de Colossos. Vamos falar um pouquinho dele mais à frente. Ok? Então, Paulo preso, provavelmente em Roma já, certo? Depois da terceira viagem dele, ele volta para Jerusalém, onde tem aquela perseguição contra ele. Ele menciona que ele é romano, e aí foi ser julgado pelos romanos. Aí tem a viagem dele até Roma. E ele em Roma escreve aos Colossenses, a Timóteo, a Éfeso e a Filemão. Ele escreve todas essas cartas na mesma região em Roma. E quem fica responsável de entregar o seu mensageiro, Tíquico. Então você vai ver vários textos falando, eu envio Tíquico, né, com a mensagem, porque ele ficou sendo responsável de enviar as cartas para as igrejas e para os irmãos, né? Filemão. Então, e aí fica Lucas junto com ele, Marcos junto com ele ali, orando e pregando o evangelho ali, naquela região, ali em Roma, ajudando. Jonas mencionou muito bem a conduta ali de Lucas, né? A importância de Lucas ali, e a importância dele no ministério de Paulo. Também Marcos, a importância do ministério dele, de Paulo, né? Marcos ajudou bastante no ministério de Paulo. Foi ele, Barnabé, que iniciou, Paulo, Barnabé, Marcos e outros iniciaram o evangelismo. Depois houve uma separação, mas Paulo chama Marcos novamente. A importância de Marcos na vida de Paulo. Mas o que eu quero enfatizar aqui é os problemas que estavam ocorrendo ali naquela cidade. E, consequentemente, estava ocorrendo naquela cidade, em Colossos, mas não era só em Colossos. Era em Filadélfia, era em Herápolis. Essas cidades tinham coisas em comum. Por isso que a carta de Colossos é tão importante. E Paulo menciona que envia essa carta também para os laodicenses. Consequentemente, podemos tirar a conclusão que estavam passando pelo mesmo problema a igreja de Laodiceia. E quais são os problemas? Eu mencionei aqui 3 problemas que existiam, né, naquela época. O primeiro é o perigo, certo, do retorno ao paganismo, com a sua completa imoralidade. Epáfras, ele pregava o evangelho ali, as pessoas se convertendo e ia criando igrejas, não igrejas como essa daqui, igrejas em casas, né, grupos de pessoas iam se convertendo, e aí
é notável quando Paulo escreve da sua vida, quando escreve conselhos para a igreja, é como uma igreja nova, de novos convertidos, em sua maioria. Então ali era uma igreja nova, de novos convertidos, e o problema aqui que Paulo está mencionando, principalmente no capítulo 3, do 5 ao 11, certo? Era o quê? É a volta do paganismo. A cidade, como a gente tinha visto ali, é uma cidade que dá muitos frutos. E esses frutos eram dados pela deusa, ou pelos deuses. E existiam rituais sexuais para dar fertilidade. Então também existiam sacerdotes ou sacerdotisas sexuais, né? E a pessoa tinha uma relação com essa para você e sua casa ter uma vida próspera. Então eu estava repleto disso. Isso veio de uma cultura grega, certo? Que depois também se tornou a cultura romana. O povo grego adorava muito isso. Interessante que a estátua de Nabucodonosor, aonde fica o gregos, né? Ali naquela parte do ventre, onde simboliza a fertilidade. E ali as pessoas iam lá, faziam rituais, e as pessoas iam se convertendo, viam do Evangelho de Cristo, só que elas tinham tendências a voltar às suas práticas antigas. Havia um laço do seu passado que eles teriam que enfrentar, se sustentando para que não venham cair. Eles tinham que deixar de alimentar os prazeres que o mundo ali naquela época estava oferecendo, porque quanto mais ele alimentava, mais difícil ficaria para sair. É como fosse um nó, quanto mais aperta, mais difícil é de desatar. E essas pessoas tinham dificuldade, e Paulo vai escrever justamente combatendo e ajudando os irmãos a não passar por isso, a olhar para Cristo, a olhar para frente, saber que Cristo é o que nos mudou, agora nós somos nova criatura, agora vivemos para Ele, já tudo isso que passou, só Cristo agora basta. E Paulo está mencionando isso. A segunda coisa é o lugar. Nesse ponto eu dividi em 4, então a segunda coisa é o lugar, aonde esses cristãos estavam inseridos. Eu acho que ninguém passou por isso, mas talvez algum outro, mas imagine você estar numa cidade, você é cristão, mas a cidade todinha é depravada. Os seus amigos são depravados. Semelhante a Ló, na época dele. Imagine você estar lá, vendo pessoas, você anda na rua e vê pessoas tendo relações com sacerdotisas, vendo bordéis, que era cultural naquela época, rituais para certo tipo de deuses, e ainda mais, templos gigantescos para os deuses. Imagine você morar naquela cidade. Se você não estiver baseado 100% na palavra, firme, é bem provável que você irá desviar. E principalmente para novo convertido. Então, Paulo está mencionando aqui, falando na carta,
também para esses irmãos novo convertido. Vamos ver Colossenses 3, 5 ao 11. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, ou seja, o nosso trabalho. Aqui são relatos que Epáfras está mencionando a Paulo, e Paulo está passando para os irmãos, né? E aqui, Paulo mencionando para os irmãos. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da nossa fé e do vosso amor, e ainda de quem sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito de ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Aqui, Paulo falando, fé, firmado, mais notícias trazidas, e é interessante que Epáfras era um cidadão de Colossos. Ele sabia o que estava acontecendo na cidade. Ele sabia o que acontecia em Filadélfia e Herápolis. Ele sabia. Ele era cidadão de Colossos. E ele está mencionando aqui, está falando, e Paulo está falando para os irmãos, né? Depois de ter ouvido eles. E ele continua, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, porque toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para que vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo sabia que os irmãos estavam deficientes. Ele sabia que irmãos daquela cidade estavam se desviando. É difícil viver em uma cidade assim, mas ele disse, permaneça, fique firme, continue. Imagine em um estado brasileiro como o que querem implantar, e aí você é cristão ou tem parentes cristãos e agora estão sendo perseguidos, porque o certo agora é o fazer o que a Bíblia condena. Muitos países já estão assim. Muitos países já vivem dessa forma. E como você, como cristão, ficaria? Você ficaria firme? Morreria pelo Evangelho? Paulo e Epáfras estão pagando pelo Evangelho. Estavam presos. Logo após, Paulo morre pela fé. Pela fé. Mas ele diz, continue. Outras palavras, ele está assim, continue. Cristo é a verdadeira, é o verdadeiro. Cristo é o caminho. Continue firme, lute, persevere. É a mensagem de Colossos. Havia uma maré de paixão em cada coração, ainda não consagrados completamente. Apesar de ter aceito a Cristo, os colossos não haviam se tornado perfeitos da noite para o dia. Quando o irmão novo convertido se converte, não tenha a ideia de que ele vai
agora, de um dia para outro, ser o fiel, o crente mais fiel que você pode, né? O mais forte dos irmãos aqui, o mais antigo, não. Ele precisa do quê? De um crescimento espiritual. Ele precisa de um acompanhamento. É esperado que algumas coisas do mundo o tentasse, mas o dever, tanto dos irmãos ali, tanto dos irmãos que estão mais firmes ali em Colossos, é trazê-lo para o meio e mostrar mais o amor de Cristo e fazer com que ele cresça juntos. E Paulo também está ensinando a ele a também buscar, porque também é uma coisa coletiva e também individual. É uma busca coletiva e individual. Todo crente deve abraçar os novos convertidos, aqueles que são novos na fé. Mas você que é novo na fé, também tem que buscar maturidade. Tem que se aproximar dos mais velhos, para que não perca, para que não se desvie. Como eu falei quinta-feira, que não tenha dano. Eu falei sobre o alicerce, e que nós temos que depositar tijolos, e esses tijolos devem ser de ouro, prata, pedras preciosas. Esse trabalho é um trabalho individual. E todos nós devemos fazer, para que não venhamos depositar no alicerce, onde Deus colocou o seu próprio nome, e a gente venha forrar ele de palha e pena, e qualquer outra coisa, aonde iremos sofrer dano. E a última coisa é, por fim, o que estava ali dominando naquela região, é as ciladas de Satanás. Paulo está ensinando aqui, ele viu o problema, esse primeiro problema aqui, e está tentando ensinar aos irmãos a se afastar do mal, a ser perseverante do mal, a lutar contra o mal, que existe um inimigo comum, que é Satanás. Satanás detesta a obra de Deus. Não é à toa que ele, não é à toa que ele fez com que tentasse destruir, Cristo morreu lá. Sabemos que Cristo morreu pela nossa salvação. Mas o que ele fez para impedir isso, ele fez. Ele fez de tudo para impedir. Mas sabemos que a vitória já era certa. Já sabemos que a vitória era certa. Existia o outro perigo, é o perigo da heresia. Existia uma heresia completamente, e esse não estava só em Herápolis, ali em Filipos, Colossenses, estava percorrendo o mundo antigo todo. Essa heresia mostrava que Cristo não era Deus, mostrava que Cristo era um homem, e quando ele foi batizado, Deus se encarnou, e quando ele morreu, Deus saiu. Outros dizem que ele não pode ser Deus, por quê? Porque Deus é um ser divino e puro. O ser humano é pecador, ao contrário, E não pode estar duas coisas ao mesmo tempo. Outros diziam, não, que ele é metade Deus, que é metade homem. Existia
essa doutrina ensinada. Essa doutrina ensinada. E uma das coisas que ele pregava é que Cristo não lhe dará plenitude de conhecimento, santidade, poder, alegria. Você sim precisa crer em Cristo. Ele fez a obra. Ele morreu. Você precisa crer em Cristo. Mas não adianta só crer em Cristo para ser salvo. Você precisa fazer mais alguma coisa. É semelhante aos católicos, né, que fazem várias outras coisas, né? Eu não sou tão católico, eu nunca fui católico, mas já estudei um pouco, mas precisa fazer obras para ser salvo. A morte de Cristo ali naquela cruz não é o bastante. E aprendemos que só Cristo é que salva, só Ele. Não existe nada que possamos fazer, ou obra que possamos fazer, que seja maior que a obra de Cristo. Não é só a morte de Cristo ali naquela cruz, não é só isso. Mas a humilhação que Ele teve, de se tornar um como nós. Um como nós. Um ser humano como nós. Para salvar, para nos salvar. Uma pessoa perguntou, mas como era o plano de salvação? Como é o plano de salvação? Eu quis tentar trazer uma coisa mais simples para essa pessoa, mas eu disse mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que você está me devendo um dinheiro, muito dinheiro, e você não tem condições de me pagar. Você não tem condições de me pagar. Esse dinheiro já era um dinheiro que você podia batalhar toda a sua vida e você não ia conseguir me pagar. Esse valor levava à sua morte, porque você não tinha como me pagar. Você assinou o contrato aqui comigo. Você não deve fazer isso. Você não deve comer da árvore do fruto. É um contrato perpétuo, eterno, porque foi um Deus eterno que escreveu. E você peca. Consequentemente, tem a cláusula lá, morte eterna. E veio o Filho de Deus. Disse, eu pago essa morte eterna. Ele pagou. A cláusula que estava entre homem e Deus foi paga por Jesus Cristo. Agora o homem deve a quem? A Cristo, que ele pagou. O homem deve a Cristo. Aí Cristo diz, para ser pago isso, creia que eu paguei. Só creia que eu paguei. Crendo que me pagou, você será salvo da punição. Você será salvo da morte eterna. E ainda dou mais, dou uma vida eterna para você. Muitas das pessoas estão ouvindo isso, mas não estão querendo. Porque aqui, como os irmãos aqui de Colossos, estavam vendo também no mundo. Os prazeres do mundo é bom. Porque você tem que rejeitar várias outras coisas. E essa heresia estava fazendo com que também colocasse dúvida a igreja do Senhor. Como pode a salvação ser uma salvação eterna? Deus veio pagar por tudo, mas a salvação ali não é completa. Eu preciso fazer algo mais. Eu preciso pagar algo mais. Então, como deveria fazer? Seguindo as normas e regulamentos. Com isso, conseguirão a maturidade a fim de ultimar a felicidade e a salvação. Ou seja,
o Antigo Testamento não morreu. Você precisa fazer os rituais do Antigo Testamento para ser salvo. Aqui são os judaizantes pregando o evangelho ali. Sim, Cristo morreu, verdade. Mas não basta. Você tem que fazer a lei de Moisés. Você tem que continuar com a lei de Moisés. Só que Paulo já estava lutando contra isso. Paulo fala contra isso muitas das vezes. Romano 11:12, alguém pode ler para mim, por favor? Romano, capítulo 11, verso 12. O número total de judeus eleitos, plenamente, ele menciona. Onze, 12. Versículo 12. A plenitude, tanto para os judeus como para os gentios. Romanos 11, 25, mesmo capítulo, verso 25. O número total de judeus eleitos. 11, 25. A plenitude dos gentios, através de quem? Cristo Jesus. Pela dureza de quem? Dos judeus. Romanos 13, 10. O amor como cumprimento de lei, isto é, o amor considerado como aquilo que satisfaz plenamente, ok, plenitude, os requisitos da lei. Romanos 13, 10. Pode ler alguém. O amor sendo um cumprimento de toda a lei. Não precisa fazer mais lei. Ainda tem outras pessoas também que mencionavam sobre a plenitude. Mateus, Marcos, João mencionava da plenitude da plenitude através de Cristo Jesus. Só Ele basta. Só Ele sacia tudo. E a última coisa que estavam ali, que fazia com que influenciasse os crentes naquela época, e o propósito de Paulo ter escrito a carta de Colossenses é doutrinas falsas. Então existiam falsas filosofias. Colossenses 2, 8. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venham a enredar com as suas filosofias, sabedoria, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Aqui Paulo já repreendendo qualquer coisa. Fazer lei? Não, fazer lei de forma nenhuma. Conforme os rudimentos do mundo, nem nas coisas do mundo. Só Cristo, através de Cristo. Apesar de afirmar ter descoberto segredos e ter tido versões, negar a preeminência e a suficiência total de Cristo era a filosofia
da época. Negar a suficiência total de Cristo. Se eu nego totalmente a suficiência de Cristo ali naquela cruz, o que eu estou fazendo? Eu estou dando esperança a vocês? Que esperança vocês têm? Se eu estou, vamos imaginar que eu sou um falso pastor aqui, estou pregando uma falsa doutrina, estou dizendo, Cristo não foi suficiente ali naquela cruz. Não tem salvação para a gente. Vocês podiam ir embora, todos vocês. Mas Paulo está pregando ao contrário. A outra coisa era o cerimonialismo judaico. Você encontra no versículo 12 e 11, 16, 17 e o 13 e 11. Vamos ler o 12 e o 11. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo assim, não precisa fazer circuncisão, porque os judaizantes queriam que os novos convertidos fossem circuncidados, para cumprir a lei de Moisés. Então eles precisam fazer isso. Paulo já está dizendo, não, eles já foram circuncidados em Cristo Jesus. Ele já faz parte do corpo de Cristo Jesus. Você fez uma aliança antiga. Eles estão fazendo uma aliança nova. E estão unidos todos em uma só aliança. A aliança de Cristo. A outra coisa, outra doutrina, outro ensinamento falso é a adoração. Adoração, eu coloquei aqui, vamos ler Colossenses 1,16. Sim, adoração a outros deuses, a outras outras entidades naquela época. Eu mencionei que existiam deuses da fertilidade, existia outro tipo de deuses, né? Para vários outros tipos de coisas, mas Paulo está mencionando aqui, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Acabou aqui. Se você está dizendo que a fertilidade é por uma deusa chamada Diana, não. Se o sol é Apolo ou outro aí qualquer, não. Tudo foi criado a partir dele. E João menciona também. João diz que todas as coisas saíram a partir de quem? Cristo. Foram criadas a partir de quem? Cristo. Não existe outro Deus. E por último, o ascetismo que existia naquela época. Então, você como novo convertido, ou você como cristão, você deve deixar de comer algumas coisas. Você não pode comer porco. Você não pode comer certo tipo de alimento. Porque senão você está em pecado. Aqui, a doutrina de Moisés voltando novamente. E aí Paulo combate, Colossenses 2, 20 a 23. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos subjunteis a ordenanças. Não municieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens, pois que todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas com
Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, contudo de si mesmo, e de falsas humildades, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ah, você está dizendo que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que não pode comer aquilo outro. Beleza. Mas o que você está fazendo na sua sexualidade? Não adianta. Aí ele menciona no mesmo capítulo, no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou de lua nova, ou do sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. As pessoas não podiam comer o porco, porque o porco é o contrário da ovelha. A ovelha se mantém limpo, o carneiro se mantém limpo, o porco é sujo. E outras coisas mais que os judeus tinham, mas isso era lembrando quem? De Cristo que viria, aquele que viria para morrer. E aí foi o propósito de Paulo ter escrito aos Colossenses. Não sabemos se Colossenses seguiram ou não. Não sabemos se ele seguiu. Se foram fiéis ou não foram fiéis. Não sabemos. Não sabemos. Mas sabemos de uma igreja que não foi. Laodiceia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Vou ler aqui, e aí eu vou parar num certo ponto. Me acompanha aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dará fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou pronto a vomitar da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infelizes, sim, miseráveis, pobre, cego e nu. Quando João fala aqui, pobre, cego e nu, é interessante que era uma referência cultural. Uma referência cultural. Cego, por ser desprezado pela maioria das pessoas. Pobre do mesmo jeito, e nu, vocês viam na rua. João mencionou aqui, igreja desprezível, que estava seguindo Cristo e estava seguindo o mundo. Eram quente e frio. Aqui é a lição que temos em Laodiceia. Aqui é a lição que Paulo ensinou aos Colossenses. O resultado de você não seguir é esse: ser considerado pelo Senhor como algo que Ele mesmo deseja vomitar. Quem já vomitou aqui sabe, não é bom, é ruim. É isso quando uma igreja, e eu digo mais, um irmão está
na casa do Senhor e seguindo o mundo. Há jovens que estão na igreja, mas estão em boates. Há jovens que estão na igreja, mas estão em festas. Há pessoas aqui que estão na igreja, mas defendendo a promiscuidade. Ou mesmo defendendo a política que prega isso. A política contra Cristo. Eu mencionei aqui 3 coisas: uma área política, a área religiosa, né? E uma área cultural. O que estamos vivendo isso aqui no Brasil? É justamente uma mudança de valores na área política, na área cultural e na área religiosa. Paulo já estava pregando sobre isso há muito tempo. E João já mencionou igrejas que aceitam esse tipo de coisas. E o próprio Deus diz: essa igreja eu tenho vontade de vomitar. Que viemos, todos nós, sermos membros firmes, aqueles que é novo convertido, mantenha-se firme, esteja próximo dos mais fortes em Cristo. Não dê a ocasião ao mundo, à política, à cultura, às filosofias, à religião. O propósito aqui de estar aqui na frente pregando todos os dias é para que vocês estejam firmes em Cristo. E para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, aqui está uma porta aberta para você. Você não necessita fazer nada. Nada. Deus já fez tudo por você. A única coisa que Ele quer é que você aceite a sua condição. Aceite quem você é, se humilhe, veja quem você é e veja que o que Ele fez por você. Tenha isso claro em sua mente. Só isso basta para que você venha morar no lar celestial junto com Cristo. Essas igrejas aqui depois não é mencionada em Apocalipse. Depois vem o quê? 3 anos de paz, 3 anos de guerra, dor, sofrimento. Os cristãos já foram arrebatados e estão no céu. Os que não foram estão perdidos. Vão passar para o dia mais cruel na face da terra. Então, há uma oportunidade hoje. Deus está dando uma oportunidade hoje. Deus está dando uma oportunidade. Seja como a irmã, no capítulo 15, né? No versículo 15 de Colossenses, ela fala: deixa eu só pegar aqui. Ninfa. Aqui há uma discussão gramatical, ver se ela era mulher ou um homem, mas não interessa se ela é mulher ou homem. A única coisa que interessa é que ela cedeu a sua casa como igreja. Como Filemão, que cedeu a sua casa como igreja. Há como Epáfras, que estava preso, mas amava a sua sociedade, ao seu povo. Aqui é um exemplo que devemos fazer. Mostrar o amor de Deus às outras pessoas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Chancel, agradeço por esta noite, agradeço por tudo, Senhor.
Graças te dou pelas maravilhas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sempre estar firme, lutando, perseverando, Senhor, não deixando nos desviar por doutrina, por filosofia, qualquer outra coisa, Senhor. Nos ajuda a permanecer firme, Senhor. Quantos irmãos oram, aqui, quem quiser, quem tem um desejo no coração de dar a sua vida hoje à noite, não conheço nenhum de vocês, mas você está com desejo de entregar a sua vida a Cristo Jesus, a ser uma nova criatura, venha falar conosco, venha falar com o pastor. Não sabemos quanto essa mensagem durará. Estamos vendo o mundo mais próximo do fim, guerras acontecendo, coisas que estão longe do que ocorria antes, agora tudo ao mesmo tempo. Em Mateus 24 mostra que todas essas coisas estão passando e um dia chegará ao fim. Que esse fim não chegue antes que a mensagem do Senhor toque o seu coração. É isso o nosso desejo. Que a mensagem do Senhor toque o coração, para que você venha estar conosco, glorificando ao nosso Deus nesse fim. É isso, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado ao pastor Natan. Nós vamos agora passar para os nossos avisos. Eu quero lembrar aos irmãos que fiquem em oração. No domingo do dia 2 de outubro, nós vamos fazer a nossa escolha. Mas eu peço que os irmãos continuem orando, tá bom? Quarta-feira, nós teremos culto de oração. Na quarta-feira eu quero continuar respondendo a seguinte pergunta: se eu estou fazendo tudo direitinho e andando na linha, eu posso sofrer ainda? Estou andando com temor a Deus, andando em santidade, mesmo assim, eu posso passar por sofrimentos? E na visão de Pedro, qual deve ser a minha atitude quando passo por sofrimento? Quando eu estou sofrendo, eu paro inerte, não faço nada? Ou qual é a visão de Pedro quando eu estou sofrendo? Então a gente vai falar sobre isso na quarta. Ok? Pode passar aí. No sábado temos então adolescentes às 15h30 e mocidade sábado vai ser 19 horas, né? Volta 19 horas. Ok? Domingo pela manhã na EBD, o pastor Carlos Alberto da igreja de Canaã vai estar aqui conosco. Ele vai falar sobre direcionamento de voto na questão de política, né? Nós já tivemos uma mensagem com o pastor Rafael, já tivemos uma mensagem com o pastor Rondinelli, e agora vai vir o pastor Carlos, que vai, como eu falei de manhã, o pastor Rafael e o pastor Rondinelli foram bem mais abrangentes, assim, trabalhando uma parte bem mais abrangente, mas agora a gente vai afunilar um pouco. O pastor Carlos vai falar sobre o direcionamento de voto, e eu vou trazer na outra quarta, sem ser essa agora, na outra, vou estar trazendo também sobre esse assunto, tá bom? Culto de adoração às 18 horas, próximo domingo, o pastor Germano vai pregar online para nós, porque ele está lá em Uberlândia, o nosso terceiro nome. Então, domingo ele vai estar aí no vídeo para a gente, tá bom? Próximo domingo eu vou estar pregando em uma conferência, aproveitando que ele também vai pregar, né, aqui. Eu vou pregar lá em Maceió, numa conferência lá, tá certo? Eu expliquei de manhã aqui, eu não sabia que o pastor Moser iria entregar o ministério,
e eu decidi aceitar algumas conferências, né? Então, não sabia que a gente ia estar passando por essa situação e não tem mais como desmarcar, certo? Cartazes têm sido feitos e tudo. Então, eu vou estar nessa conferência. Por favor, não perca, domingo de manhã, é muito importante. Você que diz assim, não, nós crentes não precisamos nos envolver com política. Esse negócio de política não tem nada a ver com a igreja. Aí você está vendo o que está acontecendo hoje. Infelizmente, nós acordamos muito atrasados para ver que igreja se envolve com política. Não é que a igreja vai lá dentro, mas a igreja precisa estar envolvida, conhecer, certo? Então, não deixe de vir, e não deixe também de vir ouvir o pastor Germano. Aqui é o tema da conferência de jovens encarnados, será a 17ª conferência de jovens da MIBRE, da criação à eternidade, encarnados. Então, o pastor José da Penha, aí também um outro jovem de Farias Brito, vai estar pregando. O pastor já esteve aqui conosco e vai estar pregando então para os jovens nessa conferência. Tem mais algum aviso especial? Quem tiver interesse em adquirir a camisa da Conferência dos Jovens, falar com o PH, o filho do Robson, que fica aqui no Data Show, Pedro Henrique, e a Júlia, até domingo, R$ 35,00 o valor da camisa. Tem a foto da camisa aí? Até hoje, né? Até hoje. É hoje, até hoje. Se você não faz parte dos jovens e quer a camisa, então fala com eles aí, ou PH ou Júlia. Ok, está aí a camisa, masculina, feminina. Quem não tiver problema em usar rosa, eu conheço um irmão que ele não tem problema, então pode pegar qualquer um aí. O bazar e lava-jato, dia de lazer aqui na igreja. Então, será no dia 9/10, no dia que a gente vai... Eu vou falar sobre isso aqui. Dia 9 a gente vai ter, já fazem 2 meses, vai fazer 2 meses, né? Que a gente teve o nosso dia de lazer, culto pela manhã e o dia de lazer aqui na igreja. Então, os jovens estão organizando um bazar e um lava-jato. O carro é R$30 e moto 15. Aí você traz seu carro, entrega aqui, eles vão lavar tudo direitinho. E o bazar, peças masculinas, femininas e infantis. Ok? Então, organize aí para ajudar. Essa mocidade está se empenhando aí para trabalhar na conferência deles, para organizar tudo bonitinho. Então, vamos ajudá-los, tá bom? O Hélio, tem aviso? Boa noite, irmãos. O Ministério de Evangelismo tem esses adesivos aqui, tem um pequenininho agora, ideal para moto, esse outro um pouquinho maior para carro. Como o Ministério tem algumas despesas, principalmente com material, então nós estamos vendendo, né, se você quiser adquirir esse material, essa parte dessa parede aqui, foto. Então, se você quiser ajudar o Ministério de Evangelismo, só o material dos panfletos que a gente compra, uma remessa que a gente pede, está quase R$500, né? Que ele vem todo personalizado com os dados da igreja, as informações da igreja. Então, se você quiser ajudar esse ministério, me procure, por favor. Obrigado. R$1 o pequeno. É 5 grande, 5 grande, R$1 pequeno. Irmãos, eu queria incentivar vocês, no dia 2, que vai ser daqui a 15 dias, dia da eleição, para você votar via EBD, certo? Não deixar de via EBD, porque é dia de eleição, você pode votar depois. Não sei se abre antes, acho que abre 8 horas, né? Então, eu quero incentivá-los a virem para a EBD, não perder, e mesmo assim, participar desse ato civil, né? Vamos estar participando, vamos estar organizando aí. A outra coisa também é o dia de comunhão. Eu queria incentivá-los. A gente vai fazer o ajuntamento de panela, o dia de comunhão aqui, fortalecimento. Você pode trazer seu jogo, trazer sua rede, colchonete, o joguinho que você quiser trazer para participar aí, tá bom? Não perca aí um momento preciosíssimo para a igreja.
Quero chamar o irmão José Maria, que vai entregar aqui 2 certificados do discipulado. Vai ficar para a próxima. Então, eu quero convidar a Helena aqui na frente. Enquanto eles chegam aqui, eu queria apresentar um casal ilustre que está nos visitando hoje, Fabiano e Tamires. Opa, desculpa, seu Fabiano e dona Tamires. Então aí, fica de pé, por favor. Seu Fabiano, olha lá, ó. Seu Fabiano e dona Tamires, né? Então, prazerzão em tê-los aqui, viu? Que Deus continue a abençoar o casamento de vocês. Fico muito feliz por vocês dois. E é uma alegria imensa para nós tê-los aqui. Não vai embora sem lhe dar um abração, não, viu? Pode sentar, que Deus os abençoe, então. Olha aí, até que enfim, rapaz. Né, Helena? Hein? Princesa. Estamos aqui. Diz o nome completo, pastor. Maria Helena Piancó de Menezes. De Menezes. Acertou, João? Acertou, né? De Menezes. Muito bem. Então, nós, como a gente falou semana passada aqui na apresentação, nós não batizamos crianças, né? Porque nós entendemos plenamente que criança não deve ser batizada, porque ela não entende. O que Jesus ensina é o quê? Pregue o evangelho. Quem crê. Então, é preciso ter entendimento, ouvir o evangelho, para poder entender o evangelho e crer. Então, a gente apresenta as crianças para a igreja, apresenta de uma forma oficial, né? Na época de Cristo, por exemplo, quando Jesus nasceu, no 8º dia, Maria e José pegaram Jesus, foram ao sacerdote, apresentaram então aquela oferta, um par de rolas, né, que a gente chama aqui de rolinha ou pombos, e apresentaram como oferta então ali. E era o costume, né, do judeu, e também a lei dizia isso. Vai lá, apresenta, 8º dia, se for macho, circuncida. Aí a mulher ficava naquele período de resguardo, né, porque não podia se apresentar. Se fosse homem, 40 dias. Se fosse mulher, 80 dias. Então, eu queria dizer para vocês, pastor Rondinelli, Joana, a responsabilidade é imensa, né? Quando você tem não só de sustento, que parece ser a parte mais fácil e já é complicado, mas uma parte muito mais importante da instrução. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz assim, ele fala primeiro para os filhos: obedeçam aos seus pais, porque isso é justo, é o correto, é o que deve ser feito. Honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aí ele fala para os pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Essa palavra disciplina aqui, a palavra paideia, o pastor Rondinelli conhece bem a palavra, né? E ela tem o sentido de um treinamento. Você vai treinar, é como se você fosse aquele rapaz que completou 18 anos e vai para o TG ou vai lá para o batalhão, e ali você vai aprender, como eles dizem, a ser homem, acordar cedo, fazer a barba, ser limpo, organizar lá e aprender a ter raça. Então é um treinamento que você passa. A ideia é essa, de disciplina, de vocês treinarem, de vocês educarem essa criança, tanto com as palavras, palavra do Senhor, mas também com o próprio testemunho, a vida de vocês, que inclusive fala muito mais alto, porque não adianta você ensinar a palavra e não ter vida, né? E eu sei que vocês sabem disso. E a outra palavra que ele usa é a palavra disciplina e admoestação do Senhor. E essa palavra admoestação é educação, instrução, né? Então a Helena vai aí ouvir, né, Helena? Olha aí, atentíssima. Vai ouvir as instruções, os treinos, o treinamento. A palavra disciplina envolve correção, disciplina, né? A palavra admoestação tem a ideia de aviso, avisar antes que aconteça. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Uma alma, eu sempre costumo dizer, é uma alma que não pertence a vocês, que foi emprestada durante um tempo e que um dia o Senhor vai requerer, como vai requerer a minha de vocês. E aí cabe agora essa função para vocês aí de criar a Helena, né? Eu posso fazer uma oração? Tu tem coragem de vir para os meus braços, Helena? Segura aqui, Joana. Ela gosta de ficar assim, eu acho bom. Tu pode ficar assim?
Quer segurar o microfone? Deixa eu tirar o outro braço. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nesse momento eu quero agradecer por essa oportunidade ao Senhor, agradecer por tudo que aconteceu, desde o saber da concepção, todo o desenvolvimento, até o nascimento, o parto, tudo que aconteceu e pela Helena estar aqui. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, louvo porque o Senhor cuidou, o Senhor formou e o Senhor vai cuidar. Nós entregamos aqui como igreja a Helena nas tuas mãos, pedindo para que o Senhor a abençoe, cuide do desenvolvimento dela, da saúde, meu Deus. Cuida do desenvolvimento dela, da saúde, da vida espiritual, possa conhecer Cristo, possa amá-lo e servi-lo. Eu entrego a saúde dela, tudo em tuas mãos, meu Senhor. Pedimos que o Senhor seja com ela, pedimos que o Senhor capacite o pastor Rondinelli e a Joana, para que eles possam cuidar desta alma, desta criança que o Senhor colocou em suas mãos. E nós oramos entregando em nome de Jesus. Amém. Amém? Sim? Sim? Quer falar, né? Já quer falar, igual o pai aqui, já quer falar. Alguém tirou uma foto aí? Tira uma foto, por favor. De pertinho, tirou? Tira a outra aí, agora. Vou convidar agora o grupo de louvor para fazer o encerramento do culto, da adoração ao Senhor, e que Deus abençoe a cada um, a sua semana, em todas as áreas. Queria só dar uma informação aqui, enquanto o grupo se organiza. Michele, a irmã Michele, Marquinhos está aí hoje, tá lá atrás, lá o Marquinhos. Irmãos, tentar aqui fazer um pequeno resumo aqui, bem superficial. Irmã Michele passando pelo 3º procedimento, menos de um mês. Esse foi bem surpresa, bem rápido, né? Então, a irmã Michele tem um problema de endometriose, certo? E foi fazer lá um procedimento, fez uma cirurgia, foi para casa, já estava bem, 20 e poucos dias. E teve uma complicaçãozinha lá e o médico disse, não, vamos fazer esse procedimento que vai resolver isso aqui. Se resolver, ótimo. Aí fez um segundo procedimento, não deu certo, fez uma ultrassom e viu que não tinha dado certo. Então ela foi submetida a mais uma cirurgia, né? Foi bem complicado essa, no sentido assim psicológico, né? Você acha que já está indo bem, aí quando você começa a ver outra cirurgia, mas ela fez a outra cirurgia de quarta para quinta, se eu não me engano. Está bem, Marquinhos foi lá agora à tarde e ela está bem, né? Tudo correndo direitinho, a irmã dela está com ela, a mãe dela está na casa lá com Marcos e Ascara, né? Mas orem por ela, tá bom? Depois aí com as mulheres aí ela dá mais detalhes, se Deus quiser ela vai estar bem, se reúne. Agora eu quero pedir aqui algo muito importante, não é o momento agora de visita, tá bom? A família pede para que não faça visita, eu também estou pedindo, né? Mais eu do que a família. Porque ela fez esse procedimento, está aberta, aí vai um irmão, vai outro, às vezes a pessoa não quer ficar sem pegar, aquela coisa. Então, quando ela estiver bem mesmo, tá certo? Aí a gente combina aí para os irmãos, as irmãs ficarem visitando. Então, por enquanto, ore por ela, ore pela família, é muito difícil, né? Quem sabe, já passou por isso, sabe que é muito difícil, você fica ali naquela expectativa, o marido fica em casa, não consegue dormir direito. A mãe vem, muda a rotina de todo mundo. Então, por favor, continue intercedendo pela nossa irmã Michele. Tá bom? Deus abençoe. Ei, som, ei.